Hoje nós vamos conversar sobre o ácido úrico. Seja muito bem-vindo aí ao Conversa de Esteta. Eu sou Juris Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta. Lembrando que o Conversa de Esteta é o nosso espaço para a gente conversar e discutir as estratégias de como que os exames laboratoriais podem nos ajudar a entregar melhores resultados estéticos. E vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre ácido úrico, sobre o exame de ácido úrico, sobre a importância desse exame, a importância desse nutriente pra gente. E é um exame, gente, que custa a partir de R$ 3,64. Então é um exame muito barato e que pra gente é muito útil e eu quero que vocês compreendam o porquê que pra nós esse exame é tão importante, tá bom? Então, para a gente começar a conversar sobre ácido úrico, primeiro a gente precisa te falar um pouquinho sobre os radicais livres, né? Então, o nosso corpo, ele sabiamente, sabendo que nós estamos sempre assim sujeitos a ter aí essa formação de radicais livres, o nosso corpo, a natureza fez ele de forma que ele consiga produzir antioxidantes para neutralizar esses radicais livres. E eu preciso começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre os radicais livres, porque para vocês compreenderem a alteração do ácido úrico no futuro, o estrago que ele faz no corpo, há necessidade de compreender primeiro sobre os radicais livres. Então, o nosso corpo, ele tem a capacidade de produzir antioxidantes para neutralizar aí esses radicais. E uma vez que ele está em desequilíbrio, a gente começa a ter uma formação maior de radicais livres, porque nós estamos desamparados dessa ação de antirradicais, né? Então, o que acontece? É importante que a gente tenha os nutrientes, as vitaminas, os minerais dos pacientes sempre em equilíbrio, porque são esses nutrientes em valores satisfatórios, quantidade satisfatória e constante, que vai fazer com que o paciente garanta a produção de antioxidantes de uma forma natural. Por isso, se faz necessário nós avaliarmos, nós dosarmos para saber qual que é a real carência do paciente em relação a esses nutrientes, porque se nosso paciente estiver carente de alguns nutrientes essenciais, não vai formar os radicais livres, não vai produzir os antioxidantes para essa formação de radicais livres que faz normal aí para o nosso corpo. Aí, agora, uma vez que nós já conversamos um pouquinho sobre os radicais livres, vamos pensar aqui, ó, no óxido nítrico. Os vasos sanguíneos, eles são essenciais para levar sangue, oxigenação para todos os tecidos. Então, os vasos sanguíneos, eles estão em todo o nosso corpo. Alguns órgãos um pouco mais, outros tecidos um pouco menos, mas ele está presente. O óxido nítrico, ele é responsável por nos ajudar a controlar a integridade do nosso vaso sanguíneo e também nos ajuda a controlar a pressão. Então, o ideal é que ele ajude sempre a manter uma pressão ideal. Se o paciente está, por exemplo, com uma pressão muito alta, o nosso corpo dá um jeitinho de liberar um pouquinho mais de óxido nítrico para relaxar aquela musculatura e fazer com que a pressão do paciente controle. Portanto, o óxido, ele acaba sendo um vasodilatador, então ele é bom para nós. Só que quando esse óxido nítrico, ele sofre a ação do superóxido, que é um radical livre que nós temos proveniente do oxigênio, esse óxido nítrico, ele se transforma em peróxido nitrítico. E aí não é bacana. Aí ele passou a ser um radical livre. Quando ele se transforma em um radical livre, aquela ação de proteção dos vasos sanguíneos, ele perde. E ele começa a agredir os vasos sanguíneos, a lesionar os vasos sanguíneos. E aí desencadeia uma inflamação subclínica a partir disso. O nosso corpo, muito sabiamente, entendendo que isso pode acontecer, ele utiliza de recursos para tentar neutralizar.
para tentar equilibrar essa reação. E um dos fatores que faz com que haja esse equilíbrio é nós termos ácido úrico em quantidades fisiológicas, em quantidades ideais. Nós termos ácido úrico em quantidade fisiológica e nós termos também a vitamina C em quantidade satisfatória, isso faz com que o óxido nítrico não sofra a ação do radical livre superóxido e não transforma o óxido nítrico em um peróxido nitrítico. Então, uma das importâncias de nós compreendermos o porquê que nós temos que ter ácido úrico no corpo é que uma das ações dele é antioxidante. Mas ele só possui essa ação antioxidante a nível extracelular, a nível de corrente sanguínea, a nível de sangue, para proteger os vasos sanguíneos. Quando eu começo a ter a formação de ácido úrico em excesso, a aumentar a concentração de ácido úrico, ele começa a agir intracelular. E aí ele perde a sua função de antioxidante e ele passa a ser um marcador inflamatório. Por isso que a gente tem que dosar o ácido úrico do nosso paciente para verificar se esse paciente está tendo níveis de antioxidante satisfatório ou inflamação elevada. Estão conseguindo me ouvir? Porque minhas crias hoje estão super felizes. O que é uma das causas que faz com que o paciente tenha um aumento do ácido úrico? O ácido úrico ele é proveniente dos resíduos nitrogenados, então de proteína, excesso de proteína, a gente tem esses resíduos. Então, pacientes que têm, por exemplo, uma alimentação muito rica em carne vermelha, faz com que nós tenhamos aí o aumento da formação de ácido úrico. Não somente isso, nós temos aí a obesidade, aumenta ácido úrico. Mas a obesidade, eu queria que ficasse ciente o seguinte: o paciente que ele tem uma alimentação inflamatória, ele é um paciente que ele tem esse aumento desse ácido úrico. Esse paciente ele pode ser obeso ou não. Mas um paciente obeso, ele é um paciente inflamado, então, consequentemente, ele tem uma tendência maior a ter o aumento do ácido úrico. Mas terão muitos pacientes que não são obesos, que não estão obesos, mas que fazem o uso de uma alimentação inflamatória e vai ter a elevação do ácido úrico também. Então, o ácido úrico, quando ele está acima dos valores fisiológicos, acima dos desejados, ele passa a ser um marcador inflamatório. Por isso que nós temos que dosar o ácido úrico do nosso paciente e saber interpretar esses resultados de acordo com os valores ideais e não os valores de referência. O que mais que aumenta ácido úrico? Anota aí. Obesidade, diabetes, atividade física em excesso, aumento de colesterol, insuficiência renal crônica, aumento de proteína animal e álcool. Por que o ácido úrico, o aumento do ácido úrico, ele é mais comum em homens do que em mulheres? Por dois motivos. Porque geralmente o homem come mais churrasco e bebe mais cerveja do que as mulheres. E porque as mulheres têm um hormônio que são os estrogênios. Os estrogênios têm a capacidade de proteger a mulher das reações inflamatórias do excesso de ácido úrico. Se você pega uma paciente mulher jovem que ainda tem aí, que ainda menstrua, essa paciente ela pode ter o aumento do ácido úrico, mas ainda não ter os sintomas de uma paciente gotosa. Se nós não cuidarmos dessa paciente, ela vai entrar na menopausa e ela vai começar a desenvolver os sintomas de uma paciente gotosa, ou seja, dor nas articulações, uma deformação das articulações, e isso causa muito desconforto. Uma vez que o nosso corpo sabe que o aumento do ácido úrico no nosso corpo, quando ele está elevado, a gente desencadeia a formação de um outro radical livre. Porque o nosso corpo, na tentativa de neutralizar o ácido úrico, ele acaba liberando
Mas peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, ele não é um radical livre. Mas como ele tem facilidade, tropismo pela água, ele consegue passar por todos os tecidos e andar por todo o corpo. E ele é vulnerável a perder elétrons da sua cadeia externa. Então, se ele ganha um elétron, se ele perde um elétron, o que acontece? Ele se transforma em um radical livre. Então, quando nós temos o aumento de ácido úrico no nosso corpo, consequentemente, nós temos a ativação de um processo inflamatório e esse processo inflamatório ativa a NADPH oxidase. E isso faz com que a gente tenha uma ativação do superóxido, que é um radical livre. Como nós formamos esse radical livre, o nosso corpo, para tentar combater isso, ele forma a superóxido desmutase, que é o antioxidante natural do nosso corpo. E uma vez que nós temos a formação aí desse superóxido desmutase, consequentemente, nós temos uma produção maior do peróxido de hidrogênio. E é aí que é o problema. Porque por o peróxido de hidrogênio ele ter uma facilidade de caminhar e passear por todo o nosso corpo, ele vai pegando elétrons ou doando elétrons pelo caminho. E aí, uma vez que o peróxido de hidrogênio ele perde ou ele ganha um elétron, ou seja, uma vez que ele consegue perder um parzinho de elétrons da sua órbita externa, ele se transforma em um radical livre. E aí esse radical livre, ele facilita a produção de um radical livre que é a hidroxila ou radical hidroxil, é a mesma coisa. E qual que é o prejuízo de nós termos a formação desse radical hidroxil? Ele atinge o DNA das nossas células. Então o estrago dele é muito mais forte, é muito mais prejudicial. E uma vez que nós temos esse estrago, isso se torna muito agressivo porque o nosso corpo ele não produz de uma maneira endógena antioxidantes para neutralizar esse radical hidroxil. Então nós temos que fazer o possível para que o nosso corpo não produza radical hidroxil. Então o ácido úrico, quando ele está aumentado no nosso corpo, ele aumenta o nosso processo inflamatório, que ativa todas essas vias de radicais livres. E aí o paciente, ele tem duas formas de desenvolver aí esse excesso de ácido úrico. Primeiro na forma aguda e depois na forma crônica. Então na forma aguda, a gente tem assim, quando nós temos a formação do ácido úrico, que é proveniente dos resíduos nitrogenados, o ácido úrico ele é ácido úrico. Se ele é ácido, então ele tem um H+, que faz parte ali daquela composição dele. Esse ácido úrico passeando em um meio aquoso, que é o nosso corpo, porque o nosso corpo tem muita água, então facilita esse meio aquoso, ele acaba perdendo um prótons. E aí ele se transforma em urato de sódio. E esse urato de sódio, ele é um cristal. E esse cristalzinho, ele é pontiagudo, ele é cortante. Claro que ele é microscópico, mas ele é cortante. E ele tem o tropismo por algumas articulações. Dentro delas, articulações de joelho, cotovelo e o hálux. Hálux é o dedão do pé. Quando esses cristalzinhos eles entram nas articulações, ativam o nosso processo inflamatório. Então as nossas células de defesa, principalmente os macrófagos, eles são convidados, estimulados a ir lá nessas articulações para fagocitar esses cristais de urato. E aí, como esses cristais eles são pontiagudos, eles acabam machucando essa célula e rompe essa célula antes que ela complete todo o ciclo de fagocitação. Então o paciente começa a ter a produção de pus. Então aí ele está na fase aguda. É um paciente que tem dor e que está com pus. Quando esse paciente ele entra na fase crônica,
esses cristais de urato, ele meio que se forma um calo ósseo. Então o paciente começa a ter uma má formação nas articulações. A gente geralmente vê o hálux do paciente com aquela joanete. A joanete é um excesso de ácido úrico. Quando você vê pacientes que têm as articulações do dedo deformada, grossa, feia, aquilo é excesso de ácido úrico. Qual que é o prejuízo disso para nós profissionais estéticos? Por que eu tenho que pensar em um paciente se ele tem excesso de ácido úrico ou não? Primeiro, se o paciente tem uma carência de ácido úrico, ou seja, ácido úrico baixo, eu perco a proteção extracelular, de antioxidantes extracelulares no meu corpo. Então, isso é um prejuízo para nós que trabalhamos com estética, porque nós precisamos garantir que todas as produções de antioxidantes endógenos no nosso corpo estejam funcional, para que o paciente tenha de uma forma natural uma neutralização e um equilíbrio. E o contrário também é maléfico. Se o meu paciente tem o aumento do ácido úrico, eu tenho o aumento da inflamação. E essa inflamação, quando ela passa do agudo e evolui para o crônico, ela se transforma em uma inflamação subclínica ou uma inflamação crônica. Qual que é o malefício disso? Ela passa a ser silenciosa. Uma inflamação silenciosa, ela começa a causar danos no nosso corpo que podem ser até irreversíveis se for demorado a descobrir. Um paciente inflamado, principalmente por excesso do ácido úrico, ele vai ter uma desproteção dos vasos sanguíneos. Então esse paciente começa a ter o que? Um extravasamento do líquido, ou seja, vai ter mais edema. O paciente vai ter mais formação de microvasinhos para ajudar no retorno venoso. Um paciente que tem o extravasamento de líquido, é mais propício a ter a formação de celulite. Consequentemente, aumenta o processo inflamatório e isso vai virando um ciclo ali. Então, nós precisamos sim de entender em que estado que está esse paciente e ajudar. Mas, Júlia, eu posso ajudar o meu paciente tanto a aumentar o ácido úrico, se necessário for, como principalmente diminuir o ácido úrico? Sim. Através da ortomolecular, nós conseguimos oferecer subsídios para o nosso paciente fazer as duas situações, aumentar, se necessário for, ou diminuir. O mais comum é diminuir. O que a gente mais encontra são pacientes com excesso de ácido úrico, dentro deles, pacientes homens. E o que a gente pode fazer? Orientar esse paciente em relação à dieta, mas entrar também com ortomolecular para que a gente consiga evitar, cortar alguns ciclos desse paciente. Por exemplo, para que a gente tenha a formação do superóxido desmutase, qual que é a formação da superóxido desmutase? Lembra que eu comentei com vocês agora um pouquinho antes que quando eu tenho o aumento do ácido úrico, ele entra dentro da célula e ele ativa um processo inflamatório, que é a NADPH oxidase, e isso forma um radical livre. Quem ajuda a combater esse radical livre é aí a superóxido desmutase. Mas a superóxido, para que o meu corpo produza esse antioxidante, eu preciso de ter zinco de forma satisfatória, manganês de forma satisfatória e cobre de forma satisfatória. Se eu não tenho esses nutrientes, o meu paciente não consegue produzir antioxidantes para neutralizar os efeitos de um excesso de ácido úrico. Outra coisa também extremamente importante é que quando a gente forma o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada e que não é considerado um radical livre, mas que ela acaba sendo maléfica porque ela passeia por todo o nosso corpo, fazendo com que haja um desequilíbrio aí de elétrons, o que acontece no nosso corpo? Ele tem uma facilidade maior de vir a produzir outras reações químicas e formar o hidroxil, que é o radical livre mais potente, mais perigoso que nós temos. Para a gente ajudar o nosso corpo com que com esse peróxido de hidrogênio não se transforme
em um radical hidroxil, nós temos que ter em equilíbrio o nosso ciclo de metilação. Para quê? Para formar a glutationa redutase. Se o nosso ciclo de metilação não está em equilíbrio, eu também não consigo produzir esse outro antioxidante para neutralizar isso. Ou seja, se um paciente está com deficiência de vitaminas do complexo B, eu não consigo ter o ciclo de metilação de forma satisfatória. Consequentemente, eu tenho um maior processo de inflamação. Então, eu preciso de dominar tudo isso, de entender sobre os exames, de entender sobre a fisiologia, de entender sobre a ortomolecular, para que eu consiga ajudar o meu paciente. Para que a gente tenha a formação do ácido úrico, que é proveniente aí de resíduos nitrogenados, ocorrem várias reações químicas até formar o ácido úrico. Então eu tenho ali as purinas que transformam em xantina, a xantina em hipoxantina. Nós temos ortomoleculares, como por exemplo o alopurinol, que ele é natural, que a gente pode prescrever para esse paciente, que o paciente vai evitar a transformação da xantina em hipoxantina. Se essa reação não acontece, eu não tenho a formação do ácido úrico. Então, consequentemente, eu diminuo o ácido úrico. Isso tudo de forma natural. Isso tudo de forma que eu não uso medicamento químico. E você pode ajudar o seu paciente a partir do momento que você conseguir identificar que esse paciente está tendo um aumento de ácido úrico, que se torna um marcador inflamatório. Esse ácido úrico acaba desencadeando a formação de mais radicais livres. Onde que eu vejo que os profissionais eles estão errando? Primeiro, não entendem a importância do ácido úrico. O ácido úrico ele é necessário para a nossa vida, ele colabora com a nossa vida. Mas eu preciso de ter ácido úrico em valores ideais, em níveis biológicos, em níveis fisiológicos. Se eu tenho baixa ácido úrico, não é bom para o nosso corpo. Se eu tenho excesso de ácido úrico, isso não é bom. Muitos profissionais não entendem a importância do ácido úrico para o nosso corpo, muito menos quais são os prejuízos que esse excesso de ácido úrico ou a falta pode causar para nós, profissionais estetas. Então, se eles não entendem a importância do ácido úrico, eles não se preocupam em avaliar o ácido úrico. Então, um outro erro é não dosar, não avaliar, não investigar as concentrações de ácido úrico daquele paciente. Lembrando que se o ácido úrico está baixo, o nosso corpo perde um antioxidante extracelular potente. Se o ácido úrico está aumentado, ele ativa a produção de novos radicais livres e ele aumenta o processo inflamatório. E aí o que acontece? Alguns pacientes, alguns profissionais, que às vezes ainda se arrisca a solicitar um exame, ou não pede o ácido úrico, ou quando pede, não sabe interpretar, não sabe se ele está baixo, se ele está normal, se ele está alto. Então precisa-se saber avaliar os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais. Por fim, não sabem resolver. Já viu lá, o paciente está com ácido úrico alto. O que você, profissional esteta, pode fazer para ajudar esse paciente? Muitos não sabem abaixar o ácido úrico do paciente. Você vai orientar esse paciente em relação à dieta desse paciente. Se necessário for, encaminhar esse paciente para um nutricionista. E você vai entrar com ortomoleculares adequados para poder neutralizar e diminuir a produção de ácido úrico no nosso corpo. Ortomolecular consegue resolver isso, suplementos conseguem resolver isso. E aí, como o profissional esteta, na grande maioria das vezes, não investiga isso, segue dando sequência nos protocolos de procedimento estético para o paciente. E aí o paciente não vai responder de forma satisfatória. Porque se o paciente não está produzindo antioxidantes de forma ideal, esse paciente tem uma tendência maior a evoluir para um estresse oxidativo. Estresse oxidativo
degrada colágeno, estresse oxidativo degrada fibras de elastina. Então, o paciente vai evoluir com envelhecimento precoce. Se você continua os seus procedimentos estéticos e ignora essa informação, o seu paciente pode evoluir para uma inflamação subclínica. Inflamação subclínica degrada colágeno, degrada fibras de elastina, ele causa mancha, ele faz com que o paciente tenha todas as disfunções estéticas possíveis e imaginárias. A inflamação subclínica, ela é sem dúvida a maior causa de disfunção estética do paciente, desde queda de cabelo, mancha de pele, acne, ressecamento de pele, obesidade, gordura localizada, celulite, estria, tudo isso. Então, se faz necessário você dominar sobre os exames laboratoriais para que você consiga entregar melhores resultados estéticos. Eu vejo que muitos profissionais querem o quê? Querem ser reconhecidos, querem se transformar numa autoridade, eles querem credibilidade aí no mercado. Portanto, ignoram a fisiologia humana, ignoram os exames laboratoriais, ignoram os resultados dos exames. Tem alguns profissionais que já estão começando a introduzir em sua rotina de avaliação os exames, mas querem avaliar os exames dos pacientes de acordo com os valores de referência e não os valores ideais. Não vai dar bom, não vai servir. Por quê? Porque quando você pega um paciente que ele já está fora dos valores de referência, é um paciente com patologia. Nós não somos profissionais cabíveis para cuidar de patologia. Nós somos profissionais de saúde, mas para trabalhar com prevenção. Se você quer poder ajudar o seu paciente, se você quer entregar melhores resultados para os seus pacientes, você precisa dominar os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais. Pessoal, um beijo do coração. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Dorme com Deus, dorme no escuro, sem cheiro e sem som. Dorme com Deus.